Bem-vindos ao Muito Além do Gesso, o podcast da ortopedia. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Leandro Enismo, eu sou médico ortopedista e juntamente com meus amigos André, Noel, Bruno e Matheus, apresentamos o Muito Além do Gesso, o podcast da ortopedia. Se você não conhece a gente ainda, vai lá no Instagram, no podcast.ortopedia, vai saber de tudo que está rolando. Nós somos um podcast que falamos sobre coisas muito além da ortopedia, muito além do gesso. A cada 15 dias, às vezes um pouquinho mais, estamos aqui trazendo um colega, uma colega muito interessante, alguém que não é da ortopedia, alguém que faz a ortopedia de um jeito diferente, alguém que agrega para a ortopedia, tudo para vocês, nossos ouvintes, seguirem explorando os diversos caminhos que nós temos para seguir. Estamos hoje começando o nosso episódio número 63, com um grande ortopedista, um amigo, Vinícius Rodrigues, que é um cara que, como a gente estava conversando agora há pouco, com certeza é um ortopedista que vai muito além do gesso. O Vini está lá em Vitória da Conquista, na Bahia, faz muita coisa diferente e tenho certeza que isso aqui vai ser um episódio com muitas coisas para a gente conversar e aprender. Vini, muito obrigado por estar aqui com a gente. Então vamos começar pelo começo. Se apresenta aí para o pessoal, para quem não te conhece ainda. Ô, Léo, que em primeiro lugar queria agradecer o convite, né? Para mim é uma honra, satisfação poder estar aqui sendo entrevistado num podcast tão interessante, né? E com bastante seguidores aí. Então, vou lhe plagiar aí um bom dia, boa tarde, boa noite aí a todos, né, que estão nos assistindo. Eu sou o Vinícius Rodrigues, sou médico, ortopedista, cirurgião de quadril, mestre em saúde coletiva e moro aqui em Vitória da Conquista, na Bahia, onde eu desenvolvo muitas atividades além da ortopedia, né? Então, acho que casa bastante aí com o tema do podcast, né? Sou natural, na verdade, de Irecê, que é uma cidade ainda menor aqui no interior da Bahia. Saí muito cedo para fazer o ensino médio em Salvador e de lá vim fazer faculdade aqui em Vitória da Conquista, na Universidade Estadual, onde conheci minha esposa. Fui a Salvador voltei a Salvador para fazer residência de ortopedia. Depois fui a Curitiba me especializar em cirurgia do quadril e ainda voltei a Salvador para fazer um mestrado em saúde coletiva e estou aqui em Vitória da Conquista trabalhando um pouco em vários lugares, em várias áreas aí. Muito bom. Vinícius, você, logicamente, você se apresentou, falou um pouquinho da sua carreira e, assim, é aquilo que, dentre muitas outras facetas aqui que a gente vai explorar, né? Logo já surgiu algo diferente, algo que chama muito a atenção, que aí é a saúde coletiva, a ortopedia. Como é que isso casa? Da onde que surgiu esse interesse? Não é algo tão frequente entre os ortopedistas, então eu queria explorar um pouquinho mais esse lado. Como é que foi essa história? Conta pra gente. Então, quando eu voltei para a Vitória da Conquista, né, obviamente, ortopedista, cirurgia do quadril, eu fui dar plantão, trabalhar no hospital, enfim. E aqui tem duas universidades públicas e algumas privadas, né? A gente, assim, só para contextualizar, a Vitória da Conquista fica no sudeste da Bahia, tem cerca de 400 mil habitantes, mas atende uma região de 2 milhões, né? Então, assim, é uma região, atende bastante gente, é um polo educacional e de saúde aqui na Bahia, né? E de serviços também. Fica no Planalto da Conquista, 1.000 metros de altitude. A gente carinhosamente apelida aqui como Suíça Baiana, né? Por fazer frio no inverno. Aqui tem o Festival de Inverno da Bahia, aqui em Vitória da Conquista. Pô, Vinícius, você também é promovente de agente de viagem, né? Porque, porra, puta propaganda aí, hein, meu? Mas Conquista é uma cidade atraente, tem muita coisa boa. Eu vou trazer vocês aqui para conhecer. Quem vem para Conquista não quer vir embora, hein? E aí, em 2018, eu fiz o concurso para professor da Universidade Federal. Sou servidor público federal, né? Passei no concurso naquele ano, tomei posse lá em agosto de 2018. No meio do caminho, eu virei coordenador do curso de medicina da UFBA. E nesse meio tempo é que eu saí para fazer o mestrado, não foi logo depois da subespecialização em cirurgia do quadril. Né? Durante a universidade, dando aula de ortopedia, na verdade, como assim, era um curso novo, né? Então universidade pública tem muita burocracia, né, para fazer concurso, enfim, o professor sai de licença para fazer uma coisa, então a gente tem que, às vezes, improvisar ou convidar colegas para dar aula, ou dar aula, às vezes, de assuntos que não são do seu dia a dia, né? Então, assim, uma coisa engraçada, né? Enfim, mas que, apesar que eu domino e trabalhei muito tempo em emergência, eu fiz uma aula para a turma aqui de acesso central para a turma, de intubação, enfim.
e foi na ausência de um professor, dificuldade faz parte, né? E nesse meio do caminho, tem um professor, um ortopedista, inclusive, lá em Salvador, na Universidade Federal, lá em Salvador, que coordenava um mestrado e tinha acesso a outro, me falou da prova que ia ter lá para a saúde coletiva. Eu fiz, passei, fiz meu mestrado em 2 anos, e foi assim que eu caí de fato na saúde coletiva e me interessei bastante, porque eu tive muitas aulas boas do ponto de vista de administração pública, né? Eu venho já de uma administração privada, falando da medicina, assim, eu me dividi bastante tempo. No início era basicamente assistência, depois comecei também na gestão do hospital, qual eu faço parte, um hospital privado, depois fui convidado a fazer parte também da administração de uma Santa Casa de uma cidade vizinha, então tinha uma administração mista, né, público-privada, e nesse meio do caminho aí, eu tive a oportunidade de fazer saúde coletiva, pensando em um dia talvez ter a oportunidade de entrar também na administração pública, né? Mas por questão de experiência em gestão pública mesmo. Gestão eu brinco, é uma cachaça, né? Depois que você começa a entrar no mundo da gestão, quer seja ela pública, quer seja privada, enfim, isso vai nos envolvendo, e a gente fica assim cada vez mais com vontade de gerir, enfim, então é muito Vinícius, bacana. falando de cachaça, então, né? Que seria a gestão, né? Sabe que nós temos ouvintes aqui do Brasil inteiro, né? Aqui em São Paulo, um assunto que está super em voga entre os ortopedistas, pelo menos os que eu faço parte do mesmo grupo do WhatsApp, né? O pessoal está sentindo que os ortopedistas estão mal posicionados politicamente. Estão falando que a gente não é unido e que as condições no mercado privado estão ruins e que a gente tem que se posicionar. Por outro lado, os meus amigos não ortopedistas me dizem que os ortopedistas são os mais organizados e que nossa sociedade é coordenada e que nós temos braço ali, braço acolá. Você que tramita aí nas duas áreas, né? Público e privadas. Afinal, como é que está o ortopedista com a cachaça? Está organizado? Está desorganizado? Você acha que a gente é mais organizado do ponto de vista público, né? Com as instituições públicas ou com as fontes pagadoras no privado? Eu sei que aí você não, lógico, está regionalizado, mas pensa de uma maneira geral aí, como é que você acha que a gente está indo? Eu vou até muito além nessa resposta aí, até porque, do ponto de vista de organização de classe, no geral, apesar de parecer o contrário, os médicos são desorganizados, né, desunidos. No geral, isso que acontece, né? A gente viu aí essa briga da classe da enfermagem, uma briga muito bem enfrentada e com o pleito de sucesso agora aí da liberação do piso salarial da enfermagem, enquanto a gente vem ao longo dos anos aí se dividindo, né, cada um seguindo seu caminho, e aí sem muitas garantias de carreira, né, profissional, enfim, o médico em si, ele é desorganizado nesse contexto. Quando a gente cai para as especialidades, de longe a especialidade mais unida e mais organizada é a anestesia, né? Aqui na Bahia, a realidade, provavelmente São Paulo deve ser também, enfim, no Sul, no Nordeste, a anestesia é muito organizada, eles são muito unidos, né? Então, assim, tem grupos muito bem formados, né? Mesmo quando tem que brigar, assim, entre aspas, né, por uma fatia do mercado entre grupos, há uma organização nessa discussão, nessa briga. O que a gente não vê aí na ortopedia. Na Bahia em si, os ortopedistas se começaram a se organizar. Na verdade, todas as especialidades começaram a seguir o caminho da anestesia, que deve ser uma polêmica a discussão aí em São Paulo, que eu já presenciei a discussão quando fui visitar meus amigos no Paraná ou quando estive em congresso, que são as cooperativas médicas, né? Cooperativas de quadril, cardiotórax, que é a cooperativa de cirurgião de cirurgia do tórax e cardiovascular. Tem todas as cooperativas. A cooperativa, aqui a gente tem as cooperativas de subespecialidade na ortopedia. Tem a COP quadril, a COP joelho, né? A COP ECOC, que é de ombro e cotovelo, enfim. A gente tem todas as cooperativas onde a gente, na verdade, se une para negociar melhores honorários com as operadoras de saúde. E a gente vê... Vinícius, Oi. desculpa te interromper, mas é que eu acho esse um tema muito importante e interessante.
Eu posso estar errado nesse sentido, mas das pessoas que a gente conhece ali pelo Brasil, eu tenho a sensação que os ortopedistas da Bahia são os mais organizados frente a todo o resto. Posso enganar, pode ser um dado, mas eu já reparei isso em algumas conversas que eu tive com pessoas de vários lugares. Então, se você puder explicar um pouquinho mais o que é essa cooperativa, porque, por exemplo, aqui em São Paulo não tem nada disso, em muitos estados também não. Eu acho que isso é muito interessante, é só aprofundar ali porque é bem bacana isso. Então, a cooperativa, na verdade, falando da ortopedia, das subespecialidades, a gente se une em grupos de subespecialistas, né? Tem toda uma regra para poder fazer parte, né? Quem não tem o título de especialista, mas atua na área, pode entrar, mas tem um tempo para se adequar e tirar o título. Se não obtiver o título junto à sociedade, é automaticamente excluído da sociedade, porque a intenção é que a gente ofereça uma melhor qualidade de serviço para o paciente, né, da rede, dos planos de saúde, mas também com horários justos, tá? Então, assim, a gente tem um estatuto próprio, a gente tem presidente, conselho fiscal, né, o comitê de compliance, né? Então, assim, por mais que tentem caracterizar a cooperativa, né, como uma entidade que vem para assim deixar o mercado desigual junto aos planos de saúde. Na verdade, é o contrário, a gente não judicializa, a gente vai de fato para a mesa de negociação e a gente se depara, por exemplo, com um fato, eu não vou citar o nome da operadora, mas que na primeira rodada de negociação, a operadora saiu ali de um pagamento X, né, no valor de artroplastia de quadril, na primeira rodada de negociação, ela foi para 3x, ou seja, a margem que eles tinham para negociar é um negócio absurdo. E que a gente vem ao longo dos anos aceitando o que se paga, né? Assim, por vários outros motivos, né? Que não convém discutir, e acaba não se organizando na tentativa de melhorar os nossos honorários. E aí, quando você vê uma cidade ou um estado que tem muitos especialistas, falando de São Paulo, né? Porque a gente tem uma proporção aí de país, na verdade, né? Então, você não se organiza nesse sentido, aí sempre tem o dissidente, né? Que é o cara que o grupo vai discutir com o plano A, ele vai por fora lá e diz, não, eu faço por X sobre 2. Então aí você, assim, realmente você perde força. Na Bahia a gente conseguiu se organizar de maneira que todos possam participar, não é nada com a faca no pescoço de ninguém, né? Assim, é livre adesão, né? E assim a negociação com os planos de saúde é bem aberta, né? De fato, a gente que está em cidade diferente tem também liberdade de negociação com planos menores, com associações, enfim, também independente da cooperativa. Então, assim, é algo que funciona bem, foi uma organização que, de fato, trouxe qualidade para nós e segurança nesse sentido, né? De você operar com honorário justo. A gente sabe a defasagem que é a questão de honorário médio ao longo do tempo, né? Quando você consegue entrar num nicho em que você opera com o seu honorário privado, ótimo, mas para aquele que está chegando, que precisa operar, fazer as suas cirurgias e receber um honorário digno, acaba tendo dificuldade, né? A gente sabe do tempo que os planos de saúde levam a pagar, e tem hospitais também que acabam trabalhando com honorário médico e também levam outro tempo para te repassar. Enfim, a gente sabe da dificuldade que é ser um profissional autônomo no nosso país, né? Não, muito legal, assim, e realmente, até na verdade, assim, Vini, eu vejo muito aqui em São Paulo, onde talvez no país seja o lugar onde mais tem medicina privada também, essa é uma briga de todo mundo, né? Porque na prática, tudo bem, o seu honorário está mais baixo, o reembolso do paciente está mais baixo, a gente está numa fase de crise econômica, então dinheiro ninguém quer gastar, né? Então acho que essa é uma briga super, super importante para a gente como classe, né? E realmente a gente vê isso que você falou, né? Os anestesistas que você citou, quando a gente vê realmente que vem lá o pagamento dos honorários, seja de reembolso ou pagamento direto, você vê lá o honorário do anestesista quase igual ao de cirurgião, que, poxa, com todo respeito, obviamente todo mundo tem que receber bem e tal, mas a gente como cirurgião tem todo o trabalho de captar o paciente, a gente faz o pré, a gente faz o pós, né? O anestesista tem um papel importante ali, mas mais rápido na história, né? Então, muito legal. E daí, trazendo, então, agora eu queria ouvir um pouquinho mais sobre realmente como tem sido essa tua experiência de gestão, né? Então, não sei se ficou claro aí para o pessoal, né? Mas você atualmente é o secretário de saúde, né? De Vitória da Conquista. Então, conta pra gente, faz quanto tempo que você assumiu o cargo? Como tá a tua rotina hoje em dia? Segue fazendo sua prótese de quadril ali ou tá só na gestão?
Tem sido uma coisa assim, tem sido uma surpresa agradável, tem sido uma surpresa desagradável? Como é que tem sido esse dia a dia de secretário de saúde? Eu vou trazer, assim, antes de chegar a secretário de saúde, eu vou trazer um pouquinho a história de gestão para vocês Claro, entenderem legal. como eu cheguei lá, né? Então, quando eu cheguei em Conquista, 2016, basicamente eu dava plantão e fazia meu consultório, né? Quando eu cheguei em Conquista aqui em 2016, eu fui o primeiro cirurgião de quadril aqui em Vitória da Conquista, com título, enfim. E em 2017 chegou outro colega e em 2018 outro. A gente é um grupo, uma equipe, né? E agora chegou mais um. Nós somos em 4 hoje. A gente atende e opera todos os pacientes do sudoeste da Bahia. Mas eu cheguei operando só. Eu cheguei no hospital geral, onde transferiam os pacientes com fratura de pé acetalo para a capital. Eu falei, não, bota aqui que eu opero. E operar sozinho. Imagine um só vendo uma pelve acetalo, aquelas fraturas terríveis, enfim, fazendo prótese e tal. E aí, em 2018, né, numa cidade vizinha aqui, eu tive a oportunidade de montar uma equipe de ortopedia para um grande hospital, né, que já tinha parte pública e privada. Foram dois anos com um grupo de ortopedia lá. Aí o contrato findou, teve uma nova administração, a gente não chegou num consenso de renegociação de honorários, a gente não renovou o contrato, e cerca de 6 meses depois, né, hospitais acabam tendo mudança também interna, política, houve uma mudança novamente nesse hospital, e o grupo me chamou de volta, mas não mais para gerir a ortopedia, mas para gerir toda a área cirúrgica do hospital, montando novas equipes, né, implementando novos serviços no hospital. Aí foi onde eu tive a oportunidade de crescer diversas especialidades, cirurgia cardíaca, uro, enfim, eu fui montando várias equipes, trazendo pessoas de qualidade para o hospital. E isso, mesmo sendo na cidade vizinha, que é uma cidade grande também, de 140 mil habitantes aqui, foi trazendo notoriedade também na cidade onde eu estava, pois eu faço parte aqui de um hospital onde, na pandemia, quando os sócios, né, tiveram que se afastar, pessoas mais velhas, o diretor também era mais velho, deram um tapinha em minhas costas e falaram assim, ó, Vinícius, parabéns, você é o novo diretor do hospital. Então, assim, na, no lockdown eu assumi um hospital em que a gente fechou um contrato com o governo estadual e tivemos aqui 20 leitos de UTI Covid, 20 de enfermaria, naquele momento terrível, né, de caos, onde a gente teve que gerir. A gente fez uma avaliação de contrato antes de entrar, com valores específicos de medicamento, e quando começou a pandemia pesada, teve medicamento subiu 1000%. Então, assim, a realidade antes de entrar no contrato e depois que a gente começou a executar o contrato foi outra, então a gente teve que ter muita habilidade na gestão, e aí eu, na verdade, dou os louros muito para o diretor administrativo do hospital também, né, Felipe Neri, que foi espetacular aí, muito sagaz nesse momento aí de administrar o dinheiro, e realmente a gente conseguiu fazer uma gestão de qualidade, né? A gente obteve os melhores resultados aqui no interior da Bahia em relação à alta de pacientes do Covid, né? Então a gente salvou bastante vida, e também do ponto de vista financeiro para todo o grupo societário do hospital também foi assim praticamente ali um 0 a 0, não conseguindo não tomar um prejuízo num cenário tão difícil, né? Então foi muito bom nesse sentido. Então isso me deu experiência, né, know-how, enfim, como eu brinco aqui, né, me deixou com a casca grossa assim para enfrentar outros desafios. Assim, ao longo do tempo, eu tenho bastante envolvimento na gestão pública por amizade, por gostar de dar opinião, por gostar de ajudar, de fazer parte de projetos. E aí, na mudança política da então secretária de Saúde, né, eu recebi o convite da prefeita aqui, né, e passei um tempo pensando, né, porque é um convite que é difícil, né? Assim, você assumir a Secretaria de Saúde da terceira maior cidade da Bahia, né? Então, um orçamento gigantesco que tem orçamento maior do que quase todas as cidades da Bahia, não é só a saúde. Então, assim, é muita responsabilidade, de fato. E quando eu aceitei o convite ali no finalzinho de janeiro, eu assumi no dia 2 de fevereiro e estou desde então são 3 meses e alguma coisinha à frente da gestão pública, que é um desafio completamente diferente, né? Você entender a saúde toda da sua cidade, né? A questão técnica, né, que faz parte do nosso dia a dia, né, de promoção, prevenção, né, enfim, a saúde,
mas entender a parte administrativa, técnica e também política, né? Porque faz parte do cargo, né, as questões políticas também. Então, você conciliar o técnico com o político administrativo, além da assistência à saúde, assim, exige muita habilidade e aprendizado, né? Não é simples. Não, Vinícius, você começou a falar e eu, assim, eu vou até transpor uma situação que eu tive, né? Eu fiz uma carreira na assistência e num determinado momento eu migrei um pouquinho para a gestão, então eu também vesti essa camisa e eu encerrei pelo menos esse ciclo em janeiro desse ano. E aí eu voltei, migrei de volta para 100% na assistência. E uma sensação que eu tinha, e que era clara, assim, de certa maneira, é que em alguns momentos eu olhava para os médicos e eu acho que eles me viam quase que num time oposto, como um gestor, e eu olhava para os gestores e eles me viam como se eu participasse do time dos médicos. Então você ficava meio estranho, parecia que você sempre era um peixe fora d'água. E você, na sua realidade, no meio disso tudo, ainda tem o time da política, que não costuma ser o time mais amado do mundo. Cara, como é que é a sua realidade? Como é que você transita nesse mundo? Como é que, como secretário, você conversa com o médico? Porque eu imagino, assim, deve ser complexo isso, de certa maneira. Você trouxe um aspecto bacana aí da gestão privada, que é isso, você fica ali, né, no interstício ali, né? Você é o médico gestor, o gestor médico, ou seja, você é o meio de comunicação entre o gestor puramente dito, né, o cara que trabalha com número, e o médico que está ali na assistência. E a gente sabe que o médico da assistência, ele, na grande maioria das vezes, não tem uma visão administrativa, né? A gente recentemente entrevistou no nosso podcast um cara que montou uma franquia aqui em Vitória da Conquista, que inclusive já tem loja em São Paulo, de uma ótica, e ele falou uma frase fantástica, né? Que a gente tem que aprender a empreender no empreendimento dos outros. Ou seja, quando você é funcionário do hospital ali, está ali trabalhando, então quando você vai fazer uma tala, né? Falando de gesso, que a gente praticamente não faz mais isso, mas prescrição, uso de órtese, prótese, OPME, enfim, alta de paciente, alta precoce. A gente às vezes fica pensando 100% na assistência e não faz o link da assistência com a gestão, né? Quando muitas vezes você tem armas de assistência tão eficazes quanto, porém com melhor custo-efetividade, né, para os contratos. E varia de contrato para contrato, né? Quando você está falando de um contrato que é pacote, um contrato que é conta aberta, falando isso aí especificamente de uma gestão privada, né? Aí quando você entra na gestão pública, aí realmente exige muito jogo de cintura, né? Porque, assim, a gente não pode perder nossos valores morais, éticos, né? E a gente tem que ficar sempre colocando isso na frente, né? A vida do paciente, a vida das pessoas é sempre, né, assim, a prioridade, né? E você tem que tomar decisões onde você tem que ter responsabilidade com o erário público, com o dinheiro público, que é o dinheiro de todos, né? De fato, você tem que ter responsabilidade nessa escolha. Quando você faz a avaliação do que você vai escolher para gerir aquele problema, você tem que avaliar custo-efetividade, e muitas vezes você tem que escolher também ações em que você tem um resultado político que seja mais interessante para o seu grupo. Então, você conseguir gerir isso dentro desse tabuleiro não é uma coisa tão simples e não tem receita de bolo, né? Muitas vezes você vai errar, e aí você sai de pedra para vidraça, né? Então ainda tem a mídia, os blogs, jornais, né? Enfim, então você acaba se expondo nesse sentido também e exige uma saúde mental interessante para entrar no cargo desse, né? Não é Vini, não é receita de bolo que nem as suas cirurgias e as do Leandro, né? Que é sempre igual a prótese, né? Vai lá, Começou Leandro. aqui agora. quadril tá longe de receita de bolo, hein, Léo? Deve ser Ah, joelhista aí. e esse aqui exatamente, joelho, como diria o André, é uma articulação que tem dois ligamentos ali, os caras tem dois do lado ali, fazendo onda, inventando, descrevendo ligamento novo ali, não sabe de nada. Vini, e toda essa dança aí, essa dificuldade, essa coisa de lidar com todas essas pessoas, e o fato de você ser ortopedista dentro disso, hein? Porque eu já vi no teu Instagram ali você fazendo, por exemplo, falando de campanha de vacinação, tal, então, obviamente, ortopedia, obviamente, é a especialidade mais importante do mundo, a gente sabe disso, Com mas quando está na certeza. gestão pública ali, tem que lidar com um monte de
pediatra, clínico, gineco, obstetra. Isso teve alguma barreira, você sentiu nos colegas ou o pessoal levou de boa? Como é que é isso? Eu acho que facilitou muito, Léo, eu ser professor universitário, né? Então, Legal. isso dá uma representatividade maior dentro da sociedade, pelo menos aqui, isso faz muita diferença, ainda mais ser professor de uma instituição pública, né? Isso deu muita notoriedade nesse sentido, então você acaba tendo mais lugar de fala quando você está falando de outros temas, né? Eu vivi agora em abril, final de março, né? Provavelmente vocês devem ter vivido isso também. Houve um pico de infecções respiratórias aí em crianças, assim, absurdo, né? E aqui na Bahia, eu falo da Bahia inteira, inclusive, existe um déficit grande de leite de UTI pediátrico, né? E a gente viu um número alto de crianças aí sendo atendidas nos hospitais, unidades de saúde, e a gente viveu uma crise relativamente grande aqui nesse sentido. Eu fiz uma reunião com todos os coordenadores médicos de hospital e coordenadores de pediatria dos hospitais aqui da cidade para a gente tomar uma decisão do que seria a melhor conduta a ser feita do ponto de vista público. E engraçado que numa mesa assim com muita gente discutindo, né, todo mundo tem uma opinião diferente, né? Cada um tem a sua opinião e defende. E aí aquela reunião estava se estendendo assim, e o pessoal, não, eu acho que é melhor aqui, não, isso que você escolheu está errado e tal. Eu falei, ó, no final das contas, o que decidir aqui na mesa, se der errado, vão bater em mim, não em vocês. Então eu vou tomar a decisão. Aí eu decidi por pegar um hospital aqui, fazer um contrato, atender os pacientes com as fichas azuis e verdes nesse hospital para desafogar os de maior complexidade para que tivesse o atendimento dos pacientes mais complexos, internar. E isso teve uma repercussão positiva muito grande. E abriu, foi uma decisão assim acertada, difícil de ser tomada, né? Mas que eu poderia estar errando e realmente ter ali levado inúmeras críticas quanto àquilo. Então, assim, às vezes você tem situações, às vezes não, na saúde você tem que apagar vários incêndios, né? Ainda mais quando você pega assim o bonde andando como eu, né? No meio da gestão, acabei entrando para ser secretário. Mas, assim, é desafiador e é gostoso, sabe? Eu gosto demais. Na conduta ortopédica também no meio de um monte de clínico, né? O pessoal fica fosforilando demais, daí você chega lá e fala assim, gente, vamos resolver aqui na visita de clínico para ficar pensando demais no potássio aí, vamos resolver isso aí. É bem o padrão do ortopedista, né? Chega para É, resolver e pronto, né? é isso aí. Exatamente. E aí, Ô, Vini, foi. vai lá, você vai completar? Não, é exatamente falando dessa questão de gestão, a gente acaba lidando com esse tanto de desafio, né, no dia a dia e lidando com arboviroses, né? Então, assim, dengue, não sei o quê. Então, a gente vê um monte de situação, um monte de coisa que você lembra lá da época de faculdade, enfim, lógico que eu acabei fazendo outras formações por conta disso, mas não é exatamente conhecer o detalhe da doença, mas entender o contexto dela na sociedade e as ações que você pode tomar para diminuir o efeito daquilo ali no maior número de pessoas E- possível. Então, isso é bem Mas você diferente. sabe que, só complementando, né, até Noel, você já vai, mas você vê que tem grandes políticos que são ortopedistas, né? Caiado, Mandetta, então talvez essa capacidade de decisão ali pode ajudar um pouco nessa área também. É capaz, eu acho que ajuda bastante. Viu? Pensando nesse tanto de ortopedista aí, bem sucedido na política, eu acho que ajuda bastante esse pensamento mais reto, né? Exato. Vai lá, Noel. Ô, Vini, acho que a gente já fez essa pergunta para alguém que já trabalhava com cooperativas, já que nós somos de São Paulo, a gente quer puxar essa sardinha para o nosso lado, né? De que, pelo que eu estou entendendo, para os ortopedistas aí que estão na cooperativa, eles estão felizes, né? Estão bem, estão alinhados. Agora, numa cidade como São Paulo, o Rio de Janeiro, né, que tem muita gente e a galera não consegue se comunicar em uníssono, né? Cada um tem seu interesse. O que que o nosso gestor público-privado aí da Bahia pode falar para essas pessoas que estão nos ouvindo aí no podcast? Tem que se Eu unir, cada um por si, vamos fazer uma cooperativa em São Paulo. O que que você acha? Eu acho assim que a união é sempre o caminho, né? União não quer dizer que você vai tomar sempre as mesmas decisões em grupo, tá? Mas se você pensar em São Paulo, por mais que seja uma cidade grande ou um estado, falando de estado,
com certeza você deve ter aí, vou chutar um número, talvez 50 serviços muito importantes para as operadoras de saúde, né? Então, fica mais fácil você se unir aos grandes centros, né, e tentar uma negociação com vários centros ao mesmo tempo, né, do que pensar em você ter a grande maioria dos ortopedistas, daqueles especialistas nessa conjuntura, né, nesse grupo. Então, assim, porque você tem que entender que as operadoras também têm interesses específicos em serviços, né? Então, assim, é mais difícil quando você pega São Paulo com centros que são referências nacionais e internacionais para entrar numa discussão de honorário de especialista, honorário de um grupo, enfim. Não é tão simples, né? Eu acho que cabe uma análise melhor da situação de grupos, de hospitais de saúde mesmo do Estado, para entender quais grupos deveriam se unir, quais hospitais deveriam se unir na tentativa de melhorar em conjunto esses honorários, entendeu? Mas eu acho que cabe. Tem estratégia, a estratégia é diferente da Bahia, justamente pelo quantitativo mesmo, né? Mas tem estratégias factíveis. Eu acho que pegar uns 4 ou 5 aí, né, cabeças pensantes aí para olhar, colocar o mapa de São Paulo aberto, olhar os serviços, entender os interesses aí das operadoras, e assim, você pode fazer isso e escolher uma operadora para começar a negociar. Depois que deu certo com a primeira operadora, e parte para a segunda, e assim vai. Né? Pega uma operadora que tem um honorário muito defasado, né? Mas que tem um público importante e começa nessa estratégia. Não dá para começar a querer negociar com todo mundo ao mesmo tempo, que aí vai dar problema também, né? Mas dá para começar. Eu entendo que dá para começar. Bom, Noel, então acabando o mandato do Vini lá em Vitória da Conquista, já vamos trazer ele para São Paulo. Vamos fundar a cooperativa O dos passo é ortopedistas baratinho aqui, aqui. ó. Vamos resolver. Não, muito legal. E agora eu queria, vamos mudar para uma outra faceta sua, né? Como a gente falou, o Vini é um cara também muito além do gesso. Conta pra gente, o Vini também apresenta um podcast, conta pra gente um pouquinho mais aí dele. Eu sei que é ligado a essa área também que eu gosto bastante de empreendedorismo, da onde vem esse teu interesse. Fala um pouquinho pra gente sobre esse projeto. Então, rapaz, eu digo para você que assim foi um divisor de água na minha vida o podcast, sabe? Eu e um colega que eu tinha levado para essa cidade vizinha, Rafael Sodré, ele é cirurgião do tórax. E a gente às vezes viajava junto, batendo papo e aquela questão de conversar, né? O brainstorm ali de vários negócios e tal, enfim. E a gente conversava muito no caminho sobre empreendedorismo, né? Sobre tecnologia, inovação na medicina, inovação, enfim. Ele falou, rapaz, vamos fazer um podcast, convidar as pessoas para a gente bater esse papo. E aí a gente criou o podcast que é esse aqui, ó, o Ócio Saudável, né? É um podcast em que a gente, assim, lógico que inicialmente teve muito convidado médico, justamente pelo nosso hall de amizades ali, mas hoje, assim, as pessoas pedem para ser entrevistadas nesse sentido, porque a gente leva muito empresário para contar a sua história e a gente sempre puxa nas entrevistas, né? A questão da dificuldade de empreender. Né? Empreender, eu não sei se vocês têm algum empreendimento fora da medicina, mas empreender é muito difícil, né? Tem esse JJ, né, que é o Joaquim Júnior, ele fala, né, que o empreendedorismo é a dor de empreender, né? E empreender, muitas vezes, você erra, você perde dinheiro. Assim, eu entrevistei um que criou aqui um aplicativo, que é o concorrente de um grande aplicativo do Brasil de pedir alimento, né, por esse aplicativo. Aqui tem um aplicativo muito bom da cidade, e esse cara, antes de desenvolver esse aplicativo, ele faliu 4 vezes. Hoje ele está muito bem com esse aplicativo e hoje ele tem mais, sei lá, quantas empresas e desenvolve outros tantos aplicativos. É um cara referência aqui. E está lá o episódio dele lá, que é do Érico, para falar um pouco disso, né? Então, assim, a gente trouxe também no nosso podcast o Marcos Fenício, que é o dono de uma grande marca aqui de granola. Começou com granola, hoje é de alimentos saudáveis, né? Que é alimentos saudáveis, a tia Sônia, que deve ter chegado já em São Paulo também, mas é a mais vendida do Nordeste, enfim, é uma gigantesca. Agora até que chegou tá na aviação, agora na Azul também já fornece já a granolinha tia Sônia também. E ouvir a história daqueles que empreendem é que é interessante para você ver o caminho que você está seguindo. Né? A gente tem essa marca de café, que é o Reserva do Vale. A gente, essa aqui, ó, Reserva do Vale.
É um café 100% arábica e tal. Meu sogro, ele produz café há 35 anos e a gente começou a entrar no negócio e tal, eu e minha esposa. E em 2018 a gente resolveu ir até a ponta, né, para empreender. Em 2021 a gente lançou a marca no mercado e a gente está aprendendo ao longo do tempo, né? Então já tem 2 anos de marca aí no mercado. A dificuldade que é empreender, mas assim também o sabor que é fazer uma coisa assim fora da medicina. Minha esposa é médica também, então assim é, empreender exige disciplina, né? Assim, entender essa questão de negociação, é o dia inteiro negociando, né? Na medicina a gente acaba, quando está na gestão, fazendo isso todo dia, né? E quando você tem um empreendimento, é isso aí também. E o ócio saudável é bem isso, porque assim, por que o nome ócio saudável? Porque as grandes ideias surgem dos momentos nossos de ócio. Quando a gente fica ali a semana inteira atolado de trabalho operando, você não tem tempo para pensar. Mas quando você tem um momento de descanso, onde você se desliga de tudo, é onde vem suas grandes ideias, né? Então, assim, é interessante e é saudável a gente ter os nossos momentos de ócio para que a gente possa desenvolver novas atividades. Eu acho que, assim, a vida é muito curta para você vir aqui à Terra e realmente fazer uma coisa só do primeiro dia ao último dia do seu trabalho, né? Eu acho que você tem a oportunidade de ver várias faces aí de trabalho, de lidar com diversas rotinas diferentes, é fundamental para que você tenha uma vida assim feliz. Não é fácil, né? Não é fácil não, mas é gostoso. E o Osso Saudável me deu essa virada de chave. A gente entrevistou recentemente um cara que tem a maior empresa de dolarização de patrimônio do Brasil. Ele mora na Flórida, veio por acaso dar uma palestra aqui, a convite de uns empresários, e aí a gente conseguiu contato e ele aceitou ser entrevistado por a gente porque ele gostou do nome do nosso podcast, né? Legal. Que é um cara de São Paulo, Carlo Barbieri, que mora hoje na Flórida há muito tempo e tal, já foi banqueiro, enfim. E foi um podcast bem bacana que deve sair nos próximos dias dele também, que o nosso é gravado e a gente vai soltando toda terça-feira, 8h15 da noite. É bem bacana. Vinícius, eu estava lembrando agora que uma dúvida que aparece muito, que o pessoal manda muito para a gente, é sobre isso, na verdade, duas coisas que você pode conversar um pouco para a gente, que é sobre, você fez a primeira parte, fez a residência de ortopedia lá na Bahia, né, e depois veio fazer o R4 em quadril, e depois voltou, e como que foi essa aceitação no serviço, se você fez pensando já em voltar, que era um déficit que tinha lá, ou só porque você gostava, essa é uma dúvida que o pessoal pergunta muito. E uma outra dúvida que o pessoal tem muito também é sobre Vitória da Conquista é um centro mais regional, né? O centro maior é Salvador. E o pessoal tem essa dúvida sobre como que é trabalhar num centro um pouco menor, ou como que é essa adaptação no centro maior para o centro menor, ou até você souber como que é o serviço da cidade onde você nasceu, que falou que é menor ainda, como que é isso? Vamos por partes, então. Então, falando dessa questão assim de escolher onde fazer sua residência, voltar, escolher subespecialidade, hoje realmente não é uma questão só de amor, você tem que, assim, primeiro eliminar as que você não gosta, porque trabalhar com o que não gosta também não dá, né? Esse é o primeiro ponto. Depois que você tira isso aí, que você separa o que você não gosta, aí você vai olhar para onde você quer voltar. Mas essa estratégia tem que ser traçada lá de trás, da faculdade. Pelo seguinte, não da subespecialidade em si, mas, por exemplo, isso vai variar de região para região. Eu queria voltar para Vitória da Conquista. Então, eu poderia fazer minha residência fora da Bahia ou fazer na Bahia para continuar próximo aos serviços de Vitória da Conquista e não ser esquecido. Então, eu optei por fazer em Conquista, ou fazer na Bahia. Então, fiz ortopedia geral na Bahia, né, em um hospital de ponta, que é o Hospital São Rafael em Salvador, mas tem outros tantos serviços muito bons em Salvador também, mas consegui manter minha proximidade do serviço da cidade que eu queria voltar. Então, eu estava final de semana aqui, quando tinha folga, né, ajudava em cirurgia quando vinha para cá, enfim, então mantive o relacionamento local. No final ali do R2, aí você já começa a pensar por quais suas subespecialidades, né? Então, eu já sabia que eu não queria fazer ortopedia pediátrica, né? Não queria fazer ortopedia pediátrica, não queria fazer oncologia, né? Enfim, tinha algumas coisas que eu não queria fazer cirurgia de mão, detesto operar sentado, né? Enfim, aquela coisa toda. Então, eu estava ali entre ombro
entre quadril e coluna. Por coluna eu adorava também. Coluna, entrava em várias cirurgias de coluna, gostava pra caramba. E fui olhar o mercado de Vitória da Conquista, né? Conquista Ombro, na época, tinham dois grandes amigos meus, inclusive padrinhos de casamento, doutor Rodolfo Ornelas, doutor Aloysio Alain. Eles já estavam no mercado há muito tempo. Eu falei, não, o ombro eu não vou fazer, não. O mercado está muito bem representado aqui. Aí fiquei entre quadril e coluna. E coluna, o que me afastou um pouco da coluna foram os pacientes de ganho secundário, né? Que a gente sabe que, infelizmente, tem bastante, né? Então, e dentro da minha residência de ortopedia, hoje o Léo deve conhecer o Henrique Gonçalves, que hoje é inclusive da SEC, né? Da Sociedade de Quadril, e o Ferracini eram os meus chefes lá. Eram pessoas muito rígidas, né, na cirurgia do quadril. Tinha o Humberto também, né, e o Adriano Viveiros. E tanto é que na residência do São Rafael, nenhum residente que passou por lá decidiu fazer quadril. Era uma especialidade que eles eram muito rígidos e tal, assim, cobravam muito. E eu me senti muito desafiado por aquilo ali. Então, comecei a ficar muito perto deles e tal. Então, lá no R3, eles já sabiam que eu ia fazer quadril, aí começaram a me referenciar para o serviço e tal. E aí sim, no R4, eu entendo, né, que você tem que procurar o serviço de ponta do Brasil ou fora do Brasil mesmo, para que você tenha a melhor formação possível e que você tenha acesso às maiores tecnologias ali relacionadas à sua subespecialidade. Aí você tem, na verdade, até usar um termo diferente, você tem a licença poética de sair para onde você quiser e fazer sua subespecialidade e ir para o serviço que você quer de volta. Então, a época eu escolhi fazer lá em Curitiba, fui passar um mês lá para conhecer o serviço e eles me conhecerem também. Fiz a prova, tive o prazer de passar lá, ser aluno do Churoff, do Pedrone, que hoje é o presidente da Sociedade Brasileira de Quadril, do Josiano Valério, enfim, a turma toda lá, o Mark Dick, o Francis Zaniolo. E Curitiba me deu assim, uma visão de mundo e de ortopedia também, e de quadril, muito gigantesca, né? Porque o serviço de ortopedia também é muito bom, né? Tive a oportunidade de ser preceptor dos meninos lá, enfim. Foi, assim, uma mudança, assim, drástica na minha formação ter ido para um grande centro como Curitiba, né? E isso me trouxe também, assim, me deixou muito bem posicionado no meu mercado, né, local aqui em Vitória da Conquista. Então, eu acho que esse pensamento deve ser muito bem avaliado para o serviço onde você queira ir, né? É, essa questão, né, da diferença de ficar num grande centro como Salvador, falando de capital, ou ficar no interior, assim, eu vou até falar mais de Irecê, da minha cidade, que é um pouco menor do que daqui, porque, assim, eu cheguei a trabalhar em Irecê também no meu R3. Realmente, Irecê é uma cidade menor. Irecê tem um hospital público e um privado de menor porte. Então, é, você exerce a medicina com algumas limitações de tecnologia, né, que acabam, hoje também já diminuiu bastante essa limitação. Mas Vitória da Conquista, de fato, não. Vitória da Conquista aqui a gente tem 5 grandes hospitais privados, a gente tem uma Santa Casa, a gente tem um hospital estadual gigantesco, um hospital de trauma do estado aqui, né? Então a gente tem acesso. Eu opero com as mesmas marcas que vocês operam aí, né? Tanto de artroscopia quanto de prótese de quadril, enfim, eu tenho preferência pelas próteses americanas, né? Por realmente formação e preferência de uso, de fato. Então eu consegui, assim, fazer isso aqui. Agora tem uma curiosidade, né? Quando eu cheguei aqui em 2016, recentemente, né? As pessoas aqui não, assim, os nossos colegas ortopedistas, eles não tinham o hábito de fazer haste céfalo-medular em fratura transtrocantariana, em 2016. E aí eu já cheguei aqui, comecei sobre aviso, plantão, enfim, aí chegou a primeira fratura transtrocantariana para mim ali, convênio, inclusive, convênio bom. E eu não tinha a haste cefalomedular na cidade, eu tinha que pedir em Salvador para chegar aqui. O que eu tinha na cidade era o DHS, lógico, tem que fazer, então importante você conhecer tudo. Fiz um DHS, mas chamei as empresas locais e falei, olha, não dá para a gente fazer uma medicina de qualidade na cidade se a gente não tivesse material aqui. E assim, comecei a difundir isso aqui hoje, basicamente, assim, hoje eu falo assim, desde 2017, assim, o uso de haste cefalomedular, assim, basicamente, não vou dizer exclusivo, porque ainda se usa DHS, você não pode abandonar um método, né?
Mas eu tive essa curiosidade aqui na chegada em Conquista. Então, assim, tem essas diferenças aí de você sair de uma capital, de um centro já mais maduro do ponto de vista da especialidade, enfim, da profissão, para você formar um novo mercado, né? Artroscopia de quadril também, enfim, a gente trazer para cá, começar a fazer aqui, né? Agora, por exemplo, o colega do ombro aqui, ele tem casos que ele tem muito mais do que as pessoas da capital, porque como tem muita gente na capital, acaba diluindo no meio de Diluindo. casa, né? E ele opera praticamente tudo aqui, né? Então, enfim, Legal. isso acaba dando uma casuística para ele, uma notoriedade no meio grande também. Então, tem esses vieses, assim. Eu acho que cada cidade tem a sua peculiaridade, isso vai estar relacionado muito à sua posição ali geopolítica, né, no local, enfim, mas essa análise ela é muito individualizada, né? E entender também, assim, eu acho que isso é uma coisa de maturidade, principalmente você entender a rotina do seu trabalho, porque assim, qualquer trabalho vai ter rotina. Se você não gostar da rotina do seu trabalho, você vai ter dificuldade na sua vida. Porque assim, quando você está num serviço onde você tem residentes, aí você acaba tendo uma vida que você viu o seu preceptor ter, né? Que é uma vida de preceptor, né? O cara vai lá, opera, enfim, orienta, aí você tem residente para fazer. Mas quando você vai para um serviço aqui, quando eu vim para a Conquista, não tinha residência de ortopedia. Então você, no seu dia a dia, você é o R1, o R2, o R3, entendeu? O preceptor é quem vai fazer o curativo, quem vai tirar os pontos, enfim. Hoje a gente tem residências aqui de ortopedia, mas não tinha também. Então, todos esses detalhes têm que ser observados na sua escolha, né? Escolher é uma coisa muito séria, porque isso acaba sendo 1 ano, 2 anos de formação que você vai ter, que talvez você lá na frente não fique tão satisfeito, né? Tem que voltar e fazer outra coisa. Não vai ser uma perda de tempo completa, porque tudo é aprendizado, né? Mas acaba tirando um tempinho de você nesse sentido. Fantástico, muito legal, Vini. Grandes ensinamentos aqui. Adorei a resposta. Realmente, o Matheus fez uma pergunta muito boa e que realmente são coisas que a gente ouve bastante dos nossos ouvintes. E agora a gente vai para uma parte aqui do nosso podcast, que é uma parte de indicação de livros, filmes, podcasts. Então, como a gente não te avisou antes, eu vou começar aqui dando a minha da semana, para você poder pensar um pouquinho. E a gente passa aqui para o nosso time e depois volta para você. E a minha indicação desse episódio de hoje é um filme, na verdade. Eu tive um raro Vale Night com a minha esposa recentemente, fomos no cinema e vimos o filme Air, que conta a história de como a Nike contratou o Michael Jordan. Então, acho que combina bastante com a gente falou no episódio, bastante de empreendedorismo. O esporte é sempre um tema que o ortopedista gosta, né? Então, se alguém não viu ainda no cinema, acho que até lançou agora já nas plataformas na Amazon, se eu não me engano, mas realmente é um filme muito legal. E eu recomendo para quem não assistiu, assistir. André, vai lá que eu acho que você tem uma, né? Tem no Prime, eu assisti essa semana também, eu gostei bastante. Eu vou indicar 2 livros que eu li, que são de 2 amigos, inclusive. Um é o Nada Easy, do Thales Gomes, o outro é o Importador Profissional, do Lincoln Fracari. Eu acho que são 2 trajetórias muito interessantes em cidades diversas, de empreendedorismo. Me lembrou muito o que o Vinícius falou da carreira dele. Então, um abraço aí para o Lincoln e para o Thales, 2 caras espetaculares e que fizeram chover vieram de lugares improváveis putz, histórias fantásticas. Então, vou passar essa bola aí para o resto do time. Não sei se o Noel tem alguma, senão a gente já passa ali pro Vini. Eu tenho uma que eu estava na dúvida se eu ia entrar nessa seara ou não, mas eu falei, acho que eu vou me ter a licença poética aí de entrar. Na verdade, o último livro que eu li é sobre educação infantil, chama Irmãos Sem Rivalidade. Parece um título meio piegas, né? E é bem piegas o título, mas o livro tem um conteúdo bem legal. Basicamente, uma psicóloga americana falando como as relações humanas, cara, bem no início da infância já consolida e pode fazer coisas boas, né? Relações fortes ou traumas. Eu achava meio exagero. Eu comecei a analisar todo mundo que tem irmãos. Como eu sou filho único, eu posso analisar os outros e eu vejo que tem várias influências, né? Então, para quem tem filho pequeno aí, eu recomendo esse livro aí. Se for minha vez, eu posso falar. É sua vez, vamos lá, claro. Eu tenho 2 indicações, uma de um livro, outra de uma série. Na verdade, série eu queria até indicar porque eu não sou de assistir série, né? Eu sou de assistir filme.
mas por conta do cargo que eu assumi, e aí apareceu na tela lá do Netflix uma série para mim que eu já assisti a primeira temporada, estou indo para a segunda agora, que é o Sobrevivente Designado, que é uma série política, né? Não sei se vocês já assistiram, mas o cara era secretário de meio ambiente lá dos Estados Unidos, e aí ele foi naquela noite designado a não ir para o Capitólio, né? Porque ia ter e isso acontece de fato, né? Para que se houver um atentado e tal, sempre tem alguém para representar o governo e continuar. E realmente naquela noite teve um atentado, morreu todo mundo. E aí isso desenrola em cima disso aí, você vai até entender por que ele foi designado para estar ali. Enfim, é fantástico, a questão toda administrativa, política, né? O que tá por trás daquilo ali é um jogo de xadrez, e jogar xadrez realmente é pensar muito à frente, e assim, é uma série que te prende. E de livro, né, falando de empreendedorismo, foi um livro que realmente assim mudou minha vida. Eu assim li muito rápido de tão bom que era, que é o Ponto de Inflexão do Flávio Augusto, que é fantástico, fantástico, fantástico. Ele conta toda a história dele, trajetória, de como ele começou do nada e construiu o império que ele tem hoje. Eu acho que vale a pena ler. É um livro de fácil assim leitura, rápida, porém, para quem pretende empreender ou quem já está tentando empreender, vai entender que não é tão simples, né? Mas que vale a pena. Show, muito legal. Tem uma coisa que eu sempre falo aqui, Vini, você como apresentador de podcast também conhece bem, que o mais legal de ser apresentador de podcast é a gente estar em todos os episódios, né? Porque realmente a gente conhece muita gente legal, é muito bacana e com certeza a gente aprende muito aqui nesses 63 episódios agora do Muito Além do Gesso. A gente está sempre aprendendo muito hoje com você. Obrigado por estar aqui com a gente. É muito legal para a gente ver realmente ortopedistas indo muito além do gesso, dá um grande orgulho para a gente como classe, né? Você aí representando os ortopedistas aí na saúde, na Secretaria de Saúde de uma cidade tão importante, né? Que, sendo super honesto aqui, eu não sabia da importância, e conhecendo melhor, entendendo o tamanho que é e o grande centro que é, enche a gente de orgulho. Então, parabéns, e tenho certeza que você ainda está só no começo do mandato, vai ter muita coisa aí para fazer ainda. E agora, antes de encerrar, queria passar o microfone para você, se quiser fazer alguma consideração final, deixa aí para o pessoal onde procura teu podcast, que eu tenho certeza que também eu já ouvi alguns episódios, gostei bastante, e tenho certeza que conversa muito com os nossos ouvintes, então eles também vão gostar. Eu recentemente, inclusive, lá a gente entrevistou um colega nosso, ortopedista, cirurgião de pé, Rafael Cuca, que é um cara muito antenado em tecnologia. Eu acho que vale a pena assistir assim. Ele entende de tudo. Eu brinco com ele que de atracação de navio a avião, ele entende tudo. É um cara ligado em tudo. Mas assim, o Osso Saudável tá no YouTube, né? Osso Saudável tudo junto. Estamos também no Spotify. O Instagram também é Osso Saudável, né? O meu Instagram é Vini Brod, que é Vinícius Brito Rodrigues, né? Vini Brod tudo junto. E temos também, eu tenho o Reserva do Vale Oficial, que é o nosso café, que aí você vai conhecer um pouco do nosso café, a propriedade lá, enfim. E é isso, dizer que eu fiquei muito feliz de estar aqui podendo participar, né? Para mim é sempre enriquecedor poder bater papo, né? Dar aula, conversar, enfim. Aqui foi um bate-papo muito legal, muito interessante, e é o que o Léo falou. Vocês têm a oportunidade de estar nos 63 episódios, então assim, é conhecendo gente, é network, é aprendendo, então assim, é fantástico, não deixem de fazer nunca. O podcast de vocês é um sucesso, viu? Parabéns mesmo. Muito obrigado. Legal, obrigado a você. Obrigado, Noel, André, Bruno, Matheus, meus companheiros. Obrigado a você que está aqui ouvindo a gente, assistindo a gente. E em breve, a cada 15 dias, às vezes um pouquinho mais, a gente vai estar de volta para seguir indo muito além do gesso. Um grande abraço e até a próxima.